Graça e paz, amados do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 20, a partir do versículo 20. Que a palavra de Deus entre em sua mente, penetre até o teu coração e você seja transformado, porque ela é poderosa. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara no teu reino que estes meus dois filhos, o apóstolo João e Tiago, que esses meus dois filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Olhando os outros 10, ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meu amado, minha amada, nenhum de nós veio aqui para servir-se a si mesmo. Deus nos dá vida, Deus nos dá dons, talentos, saúde, capacidade. Tudo que temos veio dele, com um propósito, para que nós sejamos instrumentos do seu amor para com os demais. Estamos aqui para servir uns aos outros, como servos, como escravos, porque Jesus nos comprou por um imenso preço. Nós fomos comprados com o seu sangue. A nossa vida não pertence mais a nós pertencemos a Deus. Estamos aqui para fazermos a vontade de Deus, servindo aos nossos irmãos, servindo às pessoas que eles colocam ao nosso redor. Nós somos instrumentos do seu amor. Você e eu estamos aqui para servir, ser servo, ser escravo, por amor a Jesus, pois foi isso que ele fez por nós. É melhor dar do que receber, disse Jesus. Que você aprenda a ter esse prazer. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Será que Jesus não sabia que eles queriam ser curados da cegueira? É claro que Jesus sabia. Estava claro para todo mundo. E Jesus, que conhece os corações, sabe de tudo. Por que ele lhes perguntou, o que vocês querem que eu lhe faça? Porque é preciso que eu e você declaremos com a nossa boca o que nós queremos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus age aqui na terra através da tua palavra, através da tua vontade, através da declaração da tua boca, vinda ela do seu coração.
Fale com Deus. Ele atende com muito prazer. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Hosana significa reina agora! Reina agora, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Reina agora, desde as alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se tiverem fé e não duvidarem. Esta é a fé do tipo de Deus, que crê e continua crendo, sempre, apesar das circunstâncias, que crê sem qualquer dúvida, tendo fé, e a fé vem por conhecer esta palavra, por colocá-la em nossa mente e em nosso coração, por meditar nela e por declará-la com a nossa boca. Esta fé produz resultados maravilhosos, grandiosos. Tudo o que pedimos em oração, se crermos, receberão. É a palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Aumenta-nos a fé.
A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Não adianta dizer sim se você não cumpre a sua promessa. E às vezes, quando você diz não, e se arrepende, muda de ideia e obedece, então você agiu corretamente, você obedeceu. Então seja fiel à tua palavra, agindo com amor. O primeiro filho disse não ao pai. A consciência o acusou, ele viu que não estava amando o seu próprio pai, se arrependeu e foi. O outro já falava sem saber o que falava, não era responsável pelas suas palavras. Disse que ia, mas não foi. O que importa é a sua ação. Você crê no Senhor Jesus? Então haja como servo de Jesus. Haja como servo de Jesus. É a obediência aos mandamentos de Deus que prova se você é filho de Deus ou não. É o fruto que você produz nessa vida que prova se você tem fé ou não. Não basta uma simples palavra. Seja autêntico e faça a vontade de Deus. A parábola dos lavradores. Ouçam essa palavra. Havia o proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os seus frutos, que deu os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Versículo 43, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que lhes dê os frutos. Será dado a um povo que dê os frutos do reino. Meu amado, minha amada, nós somos gentios. Foi dado a nós o reino de Deus porque os judeus o rejeitaram. Os judeus como nação rejeitaram Jesus. Então, o reino de Deus foi dado a nós. Aleluia, glória a Deus. Ora, se foi tirado dos próprios filhos, daqueles que eram herdeiros da promessa, filhos de Abraão pela carne, pelo sangue, se o reino foi tirado deles porque eles não nos deram o fruto do reino, foi dado a nós, gentios. Se nós não dermos os frutos do reino, será tirado de nós também. Sejamos fiéis a Deus. Estamos aqui como representantes do reino de Deus. Luz do mundo, sal da terra. Vivamos uma vida santa, que agrade a Deus nosso Pai e produzam frutos que permaneçam para a vida eterna. Salvação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor.